Alguém me fez uma pergunta muito interessante e eu achei por bem pensarmos na possibilidade de abrirmos aqui uma nova série para poder orientar algumas questões muito importantes relacionadas à forma como nós devemos evangelizar uma família que ainda não é cristã, seja nossa ou seja uma família com a qual nós temos algum relacionamento. Muito bem, evangelizar pessoas que ainda não são cristãs é preciso algumas estratégias muito cuidadosas, muito claras. Primeiro, você já não pode entrar com julgamento. Segundo, você não pode se sentir superior a eles. Você não vai conseguir fazer isso, porque quando você se sente superior a eles, você os afasta ao invés de aproximá-los. Terceiro, você tem que evitar dizer o tempo todo, se fossem para a igreja, daria certo. Se fosse para a igreja, ia mudar. Se fosse para a igreja, ia mudar. Se fosse para a igreja, não seria assim. Se fosse para a igreja, o cão não ia trabalhar. Se fosse para a igreja, o diabo. Se fosse para a igreja... É muito mais do que eles irem para a igreja. É preciso que você possa se lembrar sobre o fato de que um relacionamento de intimidade com Cristo Jesus deve ser conquistado além das quatro paredes. Frequentar a igreja é muito importante, mas o teu fim último não deve ser levar essas pessoas simplesmente para a igreja para que elas possam achar que ali vai resolver o problema, porque aí elas chegam na igreja chateadas, emburradas, com aquela cara feia, com aquela cara de tipo, que horas vai acabar? Quem mais vai falar? Mas quanto tempo isso demora? E tudo mais. É importante que você primeiro trabalhe o fato de que um relacionamento íntimo com Jesus é muito importante e a despeito disso uma vida em comunhão, uma vida em comunidade, uma vida com o corpo de Cristo promove o crescimento, a edificação, uma vida de frutificação e faz com que a metanoia encontre aí a completude então no seu propósito. Então isso é muito sério. Quando nós vamos evangelizar alguém que ainda não é cristão, alguém que ainda nunca foi à igreja, eu posso te desafiar a fazer algo. Ame essa pessoa, seja simples. Ame essa pessoa, seja simples e humilde, escute essa pessoa, se importe com a dor dessa pessoa, né? Muito mais do que você tem, que você deveria, não, se importe com a dor dela. E quando você, por exemplo, ela está a passar por uma dor e ela partilhou contigo, é importante que você pergunte, por exemplo, eu poderia fazer uma oração por você? Olha, eu estou a ir para o culto e geralmente é uma bênção. Você poderia se permitir ir comigo? Tem mais lugar no carro. Olha, por incrível que pareça, você ainda está a convidar, o teu convite é contundente, o seu convite é aliciante, é maravilhoso, mas você não está a obrigar, você não está a impor, você não está a mostrar para ela que não, você está a fazer, porque olha, por incrível que pareça, a pessoa que vive em pecado, que vive no lixo, vive na sujeira, ela sabe que ela está na contramão da vontade de Deus. Ela sabe que ela não está a trilhar aquilo, né? O caminho, a jornada que ela deveria trilhar, o caminho que é Cristo Jesus, conforme nós vemos em João capítulo 14, versículo 6. Então, o que é que você pode fazer? Seja humano, seja humana, seja uma pessoa, seja o que Jesus fez, o que Jesus foi, o que Jesus praticou. Sim, seja o que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Seja o que Jesus fez, seja o que Jesus foi, faça o que Jesus faria se estivesse no teu lugar. Olha a forma como a vida de Jesus nos inspira em todos os momentos. Ele lida com o centurião, ele lida com o leproso, ele lida com o cego, ele lida com uma morta, ele lida com uma família de classe social alta, de classe social média, de classe social baixa. Ele conversa com adultos, conversa com adolescentes, com jovens, com crianças, conversa com as pessoas, né? Um adolescente em que ele, né, ele pega o pãozinho, ele multiplica, ele se move de diversas maneiras, ele usa as estratégias. Então é importante que você, antes de querer enfiar, esse mesmo é o termo que eu quero usar, me perdoe, goela abaixo, antes de você querer enfiar goela abaixo o teu Deus, a tua igreja, o teu não sei o que, peraí, calma, mergulhe
na realidade da pessoa. Conheça a realidade da pessoa. Se importe com a pessoa. Você não quer só que ela vá para a tua igreja, que ela vá para a igreja, que ela aprenda a orar, que ela... Não. Você quer que ela conheça uma vida muito melhor, que no fundo é o que ela está à procura. Só que ela pode ter os seus argumentos, as suas justificativas, os seus motivos, as suas desculpas. Ela pode ter um monte de coisas para poder esquivar-se da possibilidade de se tornar uma pessoa cristã. Mas obrigar, ofender, jogar indiretas, dar piadas, não vai te ajudar em nada. Mergulhe na realidade da pessoa, conheça a pessoa, sente-se com a pessoa, converse com a pessoa, torne-se disponível para a pessoa, ore para a pessoa, descubra as necessidades da pessoa que estão na palavra de Deus e entregue-as no momento em que ela mais espera, no momento em que ela talvez menos também aguarda, com as estratégias que o Senhor, que o Espírito Santo coloca no teu coração. Não faça como você acha que deve fazer. Faça como Cristo faria se tivesse no teu lugar. Às vezes, só de você sentar e ouvir a pessoa, ela fala, quando você se levanta, ela pergunta, onde é que você vai agora? Você diz, olha, eu vou para a igreja. Ela vai dizer, eu quero ir junto. Né? Às vezes você é uma mulher casada, um homem casado, estás a viver dificuldades no teu casamento e você fica a pensar, olha, se o meu marido fosse para a igreja, as coisas iam mudar. Se a minha esposa fosse para a igreja, as coisas iam mudar. E verdadeiramente elas vão mudar, elas iam mudar. Só que ela ou ele está cheio de coisas na cabeça e uma perspectiva completamente distorcida. Se você entra atacando, se você entra a julgar, a acusar, a condenar e tal, ela fica muito mais irritada, muito mais chateada, muito mais fechada. Ela bloqueia, ela não consegue, porque ela já começa a pensar, não, vão fazer com que eu me sinta muito mais sujo, muito mais suja, vão fazer com que eu me sinta muito julgado, acusado, condenado, vão falar do inferno e tal, e realmente vamos falar do inferno, vamos falar do inferno, mas também vamos falar do céu. Então é importante que você que vai evangelizar, você que vai levar os teus filhos. Com relação a filhos é um pouquinho mais desafiador, porque às vezes os filhos precisam mesmo que a gente obrigue às vezes. Com relação a filhos, a minha opinião é um pouquinho mais radical, porque eu venho de uma família radical. Os meus pais não me perguntavam, Ruth, e aí, quer ir para a igreja? O que é que você acha? Não, na infância e na minha adolescência, quando ainda não tinha a compreensão clara das coisas e que o meu destino, do quanto o meu destino estava em risco, quando ainda não tinha me decidido por mim mesmo para trilhar uma caminhada cristã, quando eu ainda me escondia, né, no manto de espiritualidade, nas saias de espiritualidade dos meus pais, no casaco do meu pai, na saia da minha mãe, quando eu fingia ser crente, quando na verdade não era, eu lembro exatamente como era, né? Eles não me perguntavam se eu queria ir ou não, eles falavam que eu tinha que ir. Aí quando eu me posicionei, eu disse, olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero me converter, eu quero mudar de vida, eu quero conhecer verdadeiramente quem é Jesus e carregar as suas marcas. Então eles perceberam, peraí, agora ela está a começar a trilhar o caminho, de começar a entender e começar a se posicionar e começar a decidir, e eles me conduziram, me guiaram. Então às vezes é importante você entender em que momento eu vou falar, o que eu vou falar, em que quantidade eu vou falar, o que precisa ser dito. Por que que muitas vezes, por exemplo, você convida e a pessoa não quer, e às vezes até aquele convite acaba em discussão, acaba em briga, e às vezes fecha o clima e nem mais você acaba indo para o culto e nem ele acaba indo para o culto, nem você vai para o culto, nem ela vai para o culto. Aí acaba ficando aquela coisa estranha e você também fica mal e deixas de ser o sentinela ou a sentinela da tua casa. É porque talvez as estratégias que você tem usado são baseadas na tua forma de fazer as coisas e não na maneira como Deus quer que você faça as coisas. Então hoje eu quero te desafiar a pensar e a repensar a maneira como você tem lutado para evangelizar a tua família, os teus amigos, aquelas pessoas que você tem desejado. E eu quero encerrar dizendo para ti, olha só, às vezes falar é muito bom e é muito importante. Às vezes ler versículo bíblico é muito bom, é muito importante para evangelizar uma pessoa que ainda não é crente. Mas, às vezes, ser como Cristo ao lado dessa pessoa é um exemplo que arrasta a pessoa para a igreja
mesmo quando às vezes você não pede. O problema é que tem muitas pessoas que convidam os outros para irem para a igreja, mas eles mesmos não são a igreja. Não dão exemplo de santidade, exemplo de pureza, exemplo de integridade, exemplo de incorruptibilidade, exemplo de pureza, exemplo de verdade. Quando você convida, as pessoas não irão, porque elas pensam, se for para ir para a igreja, para ser que nem ele, para ser que nem ela, Deus me livre, eu não vou. Porque o exemplo da pessoa é péssimo. Então, às vezes ela chega e fala, vamos na minha igreja. Se fosse na minha igreja. A pessoa no coração pensa, Deus me livre. E às vezes tem aqueles que têm mesmo coragem, né, de falar na cara. Então, é importante que possamos entender com relação a isso. E a última né, quando nós falamos assim, olha, seja o que Cristo faria ou faça o que Cristo seria, é para podermos olhar para Jesus e entender como é que ele evangelizou as pessoas que não amavam a Deus. Como é que ele se moveu? Faça a mesma coisa e você vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta que tem alguém que você queira levar para a igreja, tem alguém que você quer que conheça a Jesus, tem alguém que você tem orado e tem chorado para que possa amar a Deus como você ama, para provar da plenitude divina, da vida em Deus, de liberdade, de cura, de paz, de alegria, de transformação. Se você for o exemplo, essa pessoa também vai se converter, essa pessoa também vai dizer, olha, eu quero ser como este homem, eu quero ser como esta mulher. Então seja você um exemplo. Isso vai fazer toda uma diferença na vida da pessoa que você precisa, né, levar, na vida da pessoa que você precisa levar, na vida da pessoa que você precisa mostrar, orientar. E tenha paciência, leva um pouco de tempo, mas vai acontecer. Tenha paciência, não desista, se posicione com graça, se posicione com autoridade, se posicione com força e o Senhor irá te surpreender. Então, a partir de hoje, quero te desafiar, comece orando por aquelas pessoas que você quer evangelizar. Sim, comece orando por aquelas pessoas que você quer levar para a igreja, quer que conheçam a Cristo. Quem são as pessoas que você deseja que conheçam a Cristo? Ore por elas, jejue por elas e Deus irá te dar estratégias para evangelizá-las e conduzi-las ao altar do Senhor. Eu tenho certeza, não tem nada mais bonito do que uma família que cultua juntos, uma família que está na mesma igreja, os pais, os filhos, o marido, a esposa, os irmãos, os amigos. Olha, é maravilhoso, porque essa conversa à mesa, imagine num almoço em que as pessoas falam sobre isso, sobre o poder de Deus, sobre o agir de Deus, uma família que coleciona testemunhos para a glória de Deus, faz toda a diferença. Então eu quero desafiar a fazer isso, que Deus possa te abençoar de uma maneira muito especial, que você não desista de evangelizar a tua família, evangelizar aquelas pessoas que você ama, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai operar mais uma vez. Vai operar, porque o mais interessado em converter essas pessoas é o mesmo Cristo. Por isso que ele se deu para poder resgatar aquele que está perdido. Que Deus te abençoe e continue a te dar estratégias para trazer aqueles que você ama aos pés da cruz.